E o Redação está de volta. Bom, um dos assuntos que mais me chamou a atenção ao longo desse ano envolve uma questão que afeta boa parte da vida de nós brasileiros, quiçá todos nós, né? Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o Ibope, mostrou que, para 77% dos entrevistados, o Brasil é um país burocrático. O levantamento mostrou ainda que 3 em cada 4 entrevistados concordam que o excesso de burocracia desestimula os negócios, incentiva a corrupção e a informalidade, além de fazer com que o governo gaste mais que o necessário. E eu vou começar esse bloco aqui conversando com os meus colegas de uma maneira um pouco diferente, uma pergunta mais pessoal. Vocês já tiveram algum desgaste para lidar com situações, como eu comentei aqui, com a burocracia? Não de abrir um negócio, mas qualquer coisa que você tenha... Renovar um documento, conseguir um visto... Que a burocracia desestimulou você? Isso que eu ia colocar. Acho que no meu dia a dia, as coisas que eu já tive que fazer foram coisas mais simples, que eu vou, sei lá, aqui em São Paulo a gente tem o tal do poupa-tempo, você vai e resolve rapidinho. Mas eu tenho a impressão, realmente, pelas experiências que as pessoas têm, você já abriu empresa uma vez, o Hélio tem uma empresa também. Então, assim, eu acho que esse processo de você abrir uma empresa e manter uma empresa toda reguladinha, eu acho que isso dá uma dor de cabeça extra e, de certa forma, acaba dando uma desestimulada em muita gente. Não só pelo trabalho que dá, mas inclusive pelos custos, né? Porque para você pagar todos os trâmites legais para você manter uma empresa e continuar a manter e tudo mais, me parece ser custoso também, não é? É custoso, mas o problema não está na burocracia. A burocracia é necessária, você precisa ter protocolos, ter padrões para funcionamento, até para garantir segurança, tanto para você quanto para o Estado. O problema é que, às vezes, a burocracia ela não tem sentido. E quando a burocracia não tem sentido, aí o problema está instaurado. Então, por exemplo, recentemente está se discutindo no Congresso um projeto de lei para tentar reduzir a burocracia do Brasil. Não está em discussão ainda. Na verdade, foi uma comissão especial formada, ouvindo juristas, para poder entender o que pode ser feito. Uma das propostas é que os governos sejam responsáveis por documentos que eu já tenho entregado um dia. E esse é um dos grandes problemas da burocracia. Então, eu vou preciso abrir uma empresa, então eu preciso ir lá na junta comercial entregar um documento. Aí eu preciso da junta comercial ir num outro departamento da prefeitura e aí eles me pedem o mesmo documento que eu entreguei lá semana passada, no outro. Aí dali eu vou ter que ir depois, num outro departamento para fazer uma outra entrega e eles me pedem o mesmo documento. Então você gasta para fazer cópias várias de documentos, sempre certificados, autenticados no cartório. Então, isso custa dinheiro, então você perde tempo e perde dinheiro para uma coisa que poderia ser unificada. Então, uma das propostas, por exemplo, para tentar reduzir isso, é que os governos sejam responsáveis. Eu entreguei um dia os meus documentos lá para abrir, uma empresa, quando daqui 5 anos eu precisar mexer nisso de novo, eles têm que ter isso num banco de dados integrado no Brasil inteiro para facilitar a minha vida. Principalmente com a informatização. Claro que é um projeto meio utópico, porque a gente vive numa realidade no Brasil em que tudo é meio difícil, né? Às vezes, a própria polícia não é unificada. Então, isso aconteceu. Eu fui acompanhar um amigo meu que bateram no carro dele, estava parado, estacionando na faculdade, alguém veio e bateu na traseira e fugiu. Então não deu tempo dele nem pegar a placa nem nada. Foi acompanhar até a delegacia, chegamos lá na polícia para fazer o BO, para que ele possa, resolver as questões de seguro. E aí o policial falou, mas onde aconteceu? Daí ele falou, aconteceu na frente da minha faculdade, onde é que fica? Em tal lugar. Não, então não pode ser nessa delegacia, você tem que ir na delegacia que fica do outro lado lá, porque é quem cuida daquela região da cidade. Então você vê, mas não é igual, não é a mesma polícia aqui? Não, é que aqui a gente cuida só dessa metade. Mas só você fazer o registro e, dizer em que região de tal batalhão da polícia... Você não pode escrever isso. Não pode. Você tem que ir lá. Então, a gente teve que sair daquele, atravessar a cidade para ir lá onde aconteceu. Entendeu? Isso, para mim, é uma burocracia que não faz sentido. Prejudica, atrapalha a vida do cidadão e não leva a lugar nenhum. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu precisei entregar uma documentação. Eu moro em Jacareí, cidade de Jacareí, aqui no estado de São Paulo. E aí, então... Como eu morei em outras 2 cidades num tempo curto, eu precisei que essas cidades dissessem que eu não tenho antecedentes criminais. Só que eu não podia pessoalmente ir lá na cidade e buscar o meu antecedente criminal e entregar aqui. Então, as cidades tinham que conversar. Então, Jacareí precisou pedir para Engenheiro Coelho e precisou pedir para Nova Odessa, que foram as 2 outras cidades que eu morei antes de morar aqui em Jacareí.
Gente, demorou 6 meses. Eu não sei aonde foi o problema da comunicação. Não sei se foram nas outras cidades, se foi aqui na cidade, se foi uma cidade lá ou se foram todas as cidades. Eu sei que demorou 6 meses para que Jacareí tivesse acesso aos meus antecedentes criminais nessas outras 2 cidades. Então, isso não poderia estar simplesmente integrado aí, o antecedente criminal de um cidadão? Pode ser buscado num fórum? Não tem nada, ou tem? Não, tem que ser buscada uma documentação, eu não posso interferir no processo, eles é que têm que buscar essa informação e eu espero 6 meses. Por isso que eu não acredito nesses filmes, assim, às vezes que o cara vai... quem é fulano de tal? Aí acha tudo da vida do cara, assim, um banco de dados, tudo junto e tal. É porque esses filmes não acontecem no Brasil. Porque se acontecer, você vai... não, aqui não pode. Você vai ter que procurar... A minha investigação vai parar 6 meses aqui. A investigação vai parar 6 meses. Por isso que é tão mais fácil ser bandido no Brasil. Demora até descobrir alguma coisa. O Wagner falou em 6 meses e eu me deparei com uma situação também quando eu fui resolver meu RG. Que acrescentar o nome de casada, que eu nunca tinha feito isso até hoje. Eu fui na delegacia, o meu novo RG aqui do estado de São Paulo, porque eu sou de Goiás, né? Para chegar demoraria 6 meses. Porém, se eu fosse no Poupa Tempo, como você disse, o processo é de 10 dias úteis. Aí eu perguntei pro camarada da delegacia, por que essa diferença tão grande de 6 meses para 10 dias? O que eles têm a mais de poder que vocês não teriam aqui? Vem de mula, né? O RG dos caras. Aí ele falou assim, eu também faço essa mesma pergunta, eu não sei te responder. Aí eu falei, então tá, obrigada. Se você sabe, né? Você que trabalha aqui não sabe responder. Mas ele foi sincero, ele também não entende as razões. O que o Hélio disse é uma prova que nós somos burocráticos demais. Porque nós temos um processo, um projeto, ou é um ministério, não sei, de desburocratização. É a prova viva de que realmente nós temos burocracia demais no nosso país. Eu vi aqui o depoimento de um advogado tributarista que ele diz o seguinte, voltando àquele assunto que você falou de empresa. Uma empresa tem que preencher 2.200 campos no formulário de declaração do imposto de renda, sendo que a maioria deles estão repetidos, que foi o que você disse. Uma burocracia completamente desnecessária. Para que repetir essas informações? Poderia ser mais simples até para o camarada, o cidadão, resolver mais fácil a vida. Aí ele comenta aqui embaixo, é um processo doloroso, desburocratizar, porque é um hábito, a gente herdou isso dos portugueses, é uma coisa que está enraizada na nossa cultura e é difícil mudar. Agora, uma coisa me chamou a atenção em relação a uma pesquisadora, contando aqui uma outra história. Ela, primeiro que para pedir o material vindo do exterior, já é uma burocratização terrível. São exigências de documentários, de documentos que ela tem que fazer, enfim. E daí ela pediu aqui células que vieram congeladas e essas células vieram em 5 quilos de gelo seco, que durariam 2 dias, né, até ela pegar isso na alfândega. Só que isso demorou, ela fala aqui quantos dias? 9 dias depois que eles foram liberar o esquema para ela. Ou seja, essa história tem um final feliz aqui, porque no fim deu tudo certo. E pasmem, eles, depois que tudo se resolveu, eles iam mandar de volta para a alfândega. Foi uma confusão terrível. Ou seja, ela comenta aqui, uma coisa que vai dar descrédito para ela, porque se ela perder esse material, ela vai ter me ajuda aí, descrédito. Gente. Exatamente. E essas células poderiam virar mingau, é o que ela disse. Então, você vê numa situação dessa e você pensa, por que é assim? Eu fiquei pensando um negócio aqui, eu vou devolver uma pergunta para você, né? Para mim? Uau! Porque todos os blocos aqui hoje, de alguma maneira, isso chamou a atenção da gente. Os temas que cada um de nós teve que trazer para esse programa de hoje de retrospectiva. Por que te marcou tanto esse tema da desburocratização? Você sente isso marcando demais a sua vida no dia a dia, dificultando e de alguma forma entravando a sua vida e de outros brasileiros? Como você disse, no dia a dia, né, acho que por não lidar com negócios assim, não tenho isso. Mas como aconteceu, coincidentemente, logo depois que a gente falou sobre esse assunto, eu comecei a regularizar os meus documentos e demanda um tempo, de faltar trabalho, de você ter que ir lá. Eu não consigo resolver toda a minha documentação em um único lugar, por exemplo. Se eu vou resolver o meu PIS, eu tenho que ir na Caixa Econômica. Se eu vou resolver meu RG, eu tenho que ir no Poupa Tempo. Se eu tenho que resolver minha CNH, eu tenho que ir em outro lugar. Então, assim,
a maratona foi grande para tentar regularizar essa situação. Outra coisa que eu também não consigo entender, embora algumas pessoas já me disseram a situação, é por que eu tenho que ter vários RGs. Por exemplo, se eu estou morando aqui em São Paulo, eu faço um outro número de RG, aí eu tenho que ir lá no meu diploma e mudar o número do meu RG, gastar um outro dinheiro para pedir à secretaria da escola onde eu estudei para mudar o RG, porque se eu for tirar o meu MTB, o meu RG tem que estar lá no meu diploma. Então você vê, é complexo. Muitas siglas. E isso é porque eu sou só uma cidadã comum, que estou acrescentando o meu nome de casada. A minha assinatura não vale por si só, eu tenho que comprovar, eu tenho que reconhecer firma. E se eu não tenho a firma ali, muita gente casa e não muda o nome de casado, né, hoje em dia, porque vai dar tanto trabalho para você mudar Mas o eu lembro documento. quando a Nani estava regularizando, ela tinha uma agendinha, assim, que ela ia anotando os lugares que ela tinha que ir, o cronograma que ela tinha que fazer, a Nani, minha esposa. Foi, assim, uma longa jornada. E agora está dando inconsistência em relação ao PIS. Se você vai se registrar numa empresa, porque eu já tinha trabalhado anteriormente, sem o documento alterado, ok, mas agora dá inconsistência. Então, obrigatoriamente, vou ter que... Sim, tem que regularizar. Minha esposa passou pela mesma coisa, né? Tinha o PIS registrado da época de solteira, depois se casou comigo, foi para uma outra empresa, na hora de precisar de regulamentação do PIS, então dava, não, esse PIS aqui não existe, porque esse PIS é do seu nome de solteira, você agora tem um nome de casado, então é uma complicação. Mas não é só nos setores públicos, não. Uma outra coisa, vou contar rapidinho. Minha esposa queria transferir, mudar a conta do banco, um banco privado, do Paraná para cá. Foi um transtorno tão grande, é o mesmo banco, então parece como se fossem franquias, não parece que é de uma organização só. Foi tão complicado, ela desistiu no meu, falou, deixa quieto, quando eu precisar eu vou lá na agência, lá no Paraná. Sim, numa era informatizada, unificar. E a gente não está falando de uma instituição pública, não, né? Estamos falando de uma instituição privada. Que dá na mesma. Nosso bloco acabou e depois do intervalo, o Wagner Cantore vai relembrar com a gente os piores casos de mau uso das redes sociais. Daqui a pouco a gente volta já já.